E aí galera, beleza? Aqui no seu canal Pio Ajude-me. Nessa série eu estou explicando todos os dunders que tem em Python. E até agora a gente só modificou dunders. Se você tiver não assistido ainda, por favor, assiste as aulas primeiro, se você não souber o que estou falando aqui. Tem link lá em cima e também na descrição. E você já tentou uma vez subtrair uma lista de outra? Porque seria bem útil, né? L1 menos L2. De tirar basicamente os elementos que tem aqui, 4, né? Mas isso não dá. E aqui está escrito unsupported operand type for blá blá blá. Isso quer dizer não tem dunder definido. Se você quiser dar uma olhada de todos os dunders que tem, você entra na documentação e você vai ver. A minha ideia é de fazer sobre todos uma aula. Esse não são todos, tem muito mais. Né? Isso é só uma parte desse negócio aqui. Né? Bom, e na aula de hoje a gente vai fazer o seguinte. Olha aqui. A gente vai enriquecer nossa lista, nossa user list, né? Com o método sub. No final das contas vai ser assim. Olha aqui. So, L3, L4. So, você vai poder fazer L3 menos L4. Aí sobram 2 e 3. Porque ele tira 1, ele tira 5 e ele tirou 4. Todos que tiveram um no outro. Entendeu? Isso vamos fazer agora nessa aula. Coisa bem útil, como você está vendo. Bem útil. Beleza, então vamos aqui, mão na massa. Esse dunder é chamado sub, é meio óbvio, né? Agora você vai ver, essa é a primeira vez que você vai ver isso aqui não tem azulzinho aqui do lado. Porque não é definido. Mas isso não quer dizer que a gente não pode definir, a gente pode. Essa coisa legal de Python. Python foi, desde o começo, já programado assim, desse jeito, para ser muito simples de ampliar as coisas. E por isso eu tô adorando esse negócio. Porque, como eu já falei, como eu já mostrei em outras aulas, por exemplo, quando você precisa de uma coisa mais rápida, você faz em C, depois pode importar, né? Você pode também assistir isso. E, por isso é uma maravilha. É muito importante, é um conceito extremamente importante esse aqui. Ok, a única coisa que a gente vai fazer, peraí, como vamos imitar agora subtrair um elemento do outro, de uma lista? É bem simples, a gente vai fazer uma list comprehension, olha aqui. List comprehension também tem uma aula, vou colocar o link lá em cima também. X for X in L1 if X not in L2. Então, em português quer dizer assim, me dá cada elemento da primeira lista, mas verifique se está na segunda lista. Se tiver na segunda lista, você não vai me dar. Ok? É basicamente subtrair. Né? E aqui, quando a gente faz isso, vai sobrar 2 ou 3. Essa é a única coisa que a gente vai precisar agora implementar. A gente pega aqui. Vamos colocar isso aqui. A gente vai colocar return. Você já sabe, né? A gente vai... Melhor... você pode retornar uma lista se você quiser. Mas faz mais sentido aqui a gente retornar uma instância da nossa classe. Né? Para fazer chaining, essas coisas. Né? Vai ser mais fácil. E agora em self data, né? Nosso dado. Se não tiver em outro. Não? Isso aqui é tudo. Agora, vamos iniciar esse negócio. Vamos dar uma olhada. Então, a gente vai criar nossas instâncias, L3 e L4. E agora a gente vai colocar L3 menos L4. Perfeito. Coisa boa, para a gente retornar nossa própria instância, a gente pode agora também subtrair uma lista. Isso também vai funcionar. Ou uma tupla. Você também pode fazer isso. Porque basicamente você tem que passar qualquer iterativo que ele pode fazer um loop, um list comprehension, aí pronto. Aí depois retorna. E por isso
a gente retorna uma instância da própria classe para a gente fazer um chaining. Se a gente não fizesse isso, a gente só retornasse uma lista pura, que também daria, mas a gente não poderia colocar isso mais, entendeu? Bom, muito obrigado por assistir essa aula. Espero que você tenha gostado e a gente vai na próxima aula, tá bom? Tchau, tchau.